Oi, gente, que bom começar essa semaninha contigo, finalizando meu último dia de mensagens diárias aqui. Eu espero que você compartilhe isso com seus amigos, né? Por favor, aquela rodinha lá de chimarrão, especialmente teus amigos, aquele grupo da família, né? É sempre família tal, é nesse grupo aí, manda lá. Quero conhecer essa turma, diz para eles ir lá no Facebook, ir lá também no YouTube da Ascensão, dar um ok lá, deixar o seu comentário com relação à mensagem diária. Capítulo 12, 1 Coríntios, uma comunidade difícil, uma comunidade complicada, uma comunidade de pessoas bastante convencidas, eu diria assim, porque acreditavam, né? Na antiga Grécia, antigo mundo da época, acreditava-se que todo mundo era conhecedor da verdade. Chega o Evangelho e começa a semear uma outra realidade. Interessante, capítulo 12, os dons espirituais, o que está acontecendo aqui? Uma disputa interna. A turma começou a ser visitada pelo Espírito Santo e aí surgiu todo tipo de dons lá no meio. Dom de línguas, profecias, dons de cura e, acima de tudo, uma multiplicidade de dons. O que aconteceu? Alguns começaram a se sobrepor aos demais, acreditando que agora, porque tinha determinado dom, era mais importante. E aí, camadas da igreja começaram a se constituir. Então tinha a turma dos dons de cura, os dons de língua, os dons de profecia, e os dons disso, daquilo, daquele outro. Logo ali na frente, né, nós vamos ver capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, olha galera, vocês podem ter todo tipo de dom, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nenhum é mais importante do que o outro, o mais importante é o dom do amor. O que ele vai dizer no capítulo 12? Ele vai usar o exemplo de que nós somos como um corpo. Vou falar de diversidade na unidade, ou unidade na diversidade. A gente parece que não aprendeu isso até hoje, né? Essa coisa de viver com o que é diverso em unidade, ou a gente conseguir conectar, a gente conseguir valorizar, a gente conseguir não se comparar o tempo todo e principalmente não querer se sobrepor aos demais o tempo todo. E aí ele vai dizer o seguinte, a igreja de Jesus é como um corpo. Então, tem dedinho, minguinho, que também é importante. Temos o braço, temos a perna, temos o olho, temos, né, essa coisa toda. Tudo isso tem uma função importante no corpo de Cristo. É como numa empresa, diferentes setores. É numa casa. A gente sempre brinca que a casa é uma pequena empresa. Todo mundo ali tem que fazer a sua parte para que a engrenagem funcione. Quando, por exemplo, só o pai, só a mãe, ou coisa assim, fazem as coisas dentro de casa, a empresa começa a entrar em colapso. Então, na igreja também, todos são importantes, todos têm dons, mas não pode esquecer uma coisa, Cristo é o cabeça. E qual é o óleo que faz essas engrenagens funcionarem todas na mesma direção? O mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, que nos leva à humildade. Então, trazendo para hoje, a gente tem na igreja, ainda de hoje, muitas vezes diferentes ministérios, grupos, trabalhos, jovens, idosos, casais, aquela coisa toda, né? Músicos, enfim, professores disso, professores daquilo, pessoal que faz o chazinho, pessoal. E às vezes a gente também na igreja projeta as nossas crises emocionais. Às vezes a gente tem crise, a gente tem uma baixa autoestima, e aí a tendência é que a gente queira ser sempre lembrado, valorizado, né? Às vezes tem pessoas que se chateiam porque não são lembradas, às vezes tem pessoas que se chateiam porque estão o tempo todo querendo se sobressair, e aí tem alguém que lá e diz assim, olha, dá uma segurada, vamos mais devagar, porque você está tomando lugar, você está abafando os demais. Então ser humano é ser humano em todo lugar. A gente tenta às vezes no trabalho, em casa, na família, também na igreja se sobressair. O que Paulo vai dizer é que se você não tiver amor para lidar com as pessoas, para lidar com os diferentes dons, se você não conseguir se colocar no seu lugar, se você não conseguir pensar menos em você e pensar no todo, a gente nem é discípulo de Jesus. O desafio da espiritualidade cristã é pensarmos comunidade, é pensarmos família, né? Interessante que quando a gente é egoísta, a gente não é egoísta só na igreja, ou só em casa, ou só no trabalho, a gente é egoísta em tudo. E ser egoísta é basicamente esquecer o todo e pensar só na gente. Então a igreja é de Jesus, eu não posso fazer dela o que eu quero. O corpo é de Cristo, eu sou apenas membro. A minha parte que eu cumpro ali é muito importante e eu tenho que cumprir, senão faz falta.
mas eu não posso achar agora que aquilo que eu faço é mais importante do que todos fazem. Isso é uma lição básica. Coletividade. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino coletivo, é um reino que tem a ver com corpo. Cada um de nós, assim em casa, na família, na empresa, faz uma parte, que se não tiver faz falta, mas essa parte não é o todo. Que Deus te abençoe. Aprenda a viver em comunidade, aprenda a viver coletividade, aprenda a dividir, partilhar e a somar juntos. Isto é o reino de Deus, cujo cabeça é Cristo, é Ele que dá a direção e nós somos cooperadores. Grande abraço, inspiradora semana para ti e para mim.